Paz e graça para você ligado nessa emissora, mais uma vez, juntos, sempre às sextas-feiras, após o Jornal das 22, estamos aqui com uma entrevista para enriquecer o nosso conhecimento, tanto a respeito da vida, quanto especialmente a respeito de Deus. E hoje, mais do que nunca, nós vamos unir as duas coisas. Está conosco um cientista, um renomadíssimo, respeitadíssimo cientista cristão. E cientista de verdade mesmo, né? Ex-professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, e atualmente professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Notabilizou-se por uma das maiores autoridades no mundo em espectrometria de massa, que trocando em miúdos, como é que se pesa átomo. E hoje ele está conosco aqui para falar sobre o dilúvio e a ciência. Paz e graça, Dr. Marcos Eberlin. Reverendo Eber, todos que nos veem, nos ouvem aqui nesse programa maravilhoso, histórico já, não é, reverendo? Antigo. Antigo. Privilégio, mais uma vez, estar aqui no Vejam Só, essa casa que tem recebido grandes teólogos, cientistas, o professor Adalto Lourenço sempre esteve aqui, e sentar nessa cadeira aqui é um privilégio, uma honra, e agradeço mais uma vez o convite para discutir esse tema que é central na palavra de Deus, né? O dilúvio. Se o dilúvio não aconteceu, a gente tem que jogar esse livro fora, não tem, reverendo? Tem. São 4 capítulos de Gênesis, a teologia, inclusive, da segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, é baseado no dilúvio e tudo mais. Então, é extremamente importante a gente discutir o dilúvio à luz da ciência e à luz da palavra de Deus. Amém. Dr. Marcos Eberlin hoje é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Frequenta qual igreja? Sou da Presbiteriana de Pinheiros, o maluco beleza. Arival Casimiro, né? Arival, meu grande e querido pastor. Amém. Muito obrigado pela presença do irmão, né? E ao longo da entrevista a gente vai conversar a respeito de algumas coisas, como, por exemplo, a teoria do design inteligente. Não é o assunto da entrevista, mas ele será abordado porque o Dr. Marcos Eberlin é o presidente brasileiro dos representantes dessa abordagem científica a respeito do início de todas as coisas, do início do universo. Antes de eu esquecer, nós vamos pôr a enquete no ar logo de cara. E você que está assistindo à transmissão desta entrevista em tempo real pelo YouTube, você tem um privilégio. Você pode interagir conosco. Aliás, não só pode, como deve, né? Entra nas nossas redes sociais e manda sua pergunta, seu comentário, que a produção passa para mim, para o meu celular, e eu ponho no ar aqui, como se você estivesse na nossa audiência. Se identifique, faça sua pergunta, seu comentário, que a gente põe no ar aqui para o Dr. Marcos Eberlin. A enquete é a seguinte. Vamos lá. Você acredita que o dilúvio descrito na Bíblia Sagrada se deu em todo o planeta Terra ou foi localizado apenas na região habitada? É apenas uma pesquisa de opinião que a gente está fazendo. As respostas são global, então eu creio que o dilúvio foi global, ou o dilúvio foi regional, circunscrito apenas à região ali onde os homens viviam, né? Especialmente Noé, né? E a terceira resposta é desconheço. No final do programa a gente vê as respostas provisórias, né? Porque a enquete vai ficar valendo e aberta, recebendo votos, até o dia da exibição do programa em rede aberta, tá bom? Dr. Marcos Eberlin, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de o senhor estar conosco. A ciência se debruça sobre a questão do dilúvio, mesmo não crendo na Bíblia, por que razão? Olha, a questão do dilúvio, pastor reverendo Eber, ela é central na Bíblia. Há 4 versículos de Gênesis escrevendo. E quando a gente olha esse evento, parece não fazer muito sentido, porque teria que cobrir todos os montes da terra, é muita água. Então, é um ponto central de crítica à palavra de Deus. Todo mundo que quer criticar a Bíblia começa pelo dilúvio.
Não é nem a jumenta que falou, o sol que parou, é o dilúvio bíblico. O pessoal fala, não, é impossível. Olha só, entrarem todos os animais na arca, milhões e milhões de espécies que existem hoje. O T-Rex entrou na arca, que absurdo. Cobriu Alpes, os Himalaias, grandes montes que nós temos hoje aí, com 9.000 metros de altura. Então, como parece ser um evento que não faz muito sentido à luz do que a gente conhece hoje da geologia da Terra e tudo mais, é o ponto central de ataque à palavra de Deus, pastor. Por isso que eles atacam tanto, por isso que eles discutem tanto e investigam tanto. Por outro lado, quem defende a Bíblia como palavra de Deus digna de toda confiança, como eu faço e muitos fazem ao redor do mundo, comprovar cientificamente o dilúvio bíblico seria um golaço para a Bíblia, não seria, pastor? Seria. Então, olha, é um ponto central da disputa pela autoridade da palavra de Deus. Então, se ele foi realmente um evento que aconteceu global, deixou marcas na Terra que teriam que ser percebidas pela ciência, geologia, o pessoal que trabalha com os sedimentos, os fósseis. E será que existem essas evidências, pastor? Nós estamos atolados, abarrotados, encharcados, afogados, né? Já que estamos falando de dilúvio, globalmente afogados de evidências. As evidências são fortes demais, são contundentes demais. Por isso que eu gosto demais de falar do dilúvio, porque é um golaço da palavra de Deus, pastor. É uma forma de nós, como cristãos, estarmos ainda mais prontos para dar razão da nossa esperança. Ainda mais prontos para dizer, olha, a Bíblia é digna de toda confiança. Parece um absurdo, mas as evidências estão todas aí. E não é um absurdo, muito pelo contrário. A gente consegue explicar muito bem os animais na arca, toda a topografia do planeta, os sedimentos, os fósseis, tudo bate com o dilúvio. A gente, se tiver a oportunidade, se o senhor me der 10 horas e 45 minutos, reverendo, aqui no Vejam Só, vai ser o maior Vejam Só da história, eu ainda não vou terminar de falar. Vou estar falando ainda sobre evidências do dilúvio. Maravilha. Bom, a gente não tem todo esse tempo, mas o que der, a gente vamos lá. Vai falar. E quem se interessar pode fazer perguntas durante o programa ou nós vamos divulgando as redes sociais do professor Dr. Marcos Eberlin e você depois pode entrar em contato. Inclusive, o irmão tem um podcast, não é isso? Sim, tenho na IPP TV, discutindo ciência com os Eberlins, porque agora meu filho está junto comigo, o Nicolas. Tem um que eu faço de vez em quando na minha sala, é o meu canal do YouTube, o pessoal pode me acompanhar com vários e vários assuntos relativos à nossa fé. E sempre linkando ciência. Ciência e fé. Não há... Ciência é maravilhosa, né, pastor? Mas quando a gente consegue juntar ciência e fé, aí que dá um samba, né? Legal. Uma das coisas que o trabalho do irmão e de outras pessoas tem feito e que impacta positivamente a imagem do Evangelho é o fato de os irmãos terem dedicado a vida inteira para chegarem onde chegaram do ponto de vista acadêmico. Eu gostaria de ver muitos outros crentes em Jesus buscando esse tipo de coisa, porque para a relação com Deus, isso tem um valor relativo. Mas para a defesa do Evangelho, isso é muito importante, né? Quem é que as pessoas de hoje ouvem? O cientista, né? Então, até para escolher a pasta de dente, ele vai atrás da opinião do cientista. E o povo de Deus precisa estar entre os cientistas para representar a fé ali. E o irmão tem feito isso de forma muito brilhante, juntamente com os seus pares. Nós temos na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, pastor Eber, uma coleção desses cientistas cristãos, raiz, pior que são raiz mesmo, assim, comprometidos com a palavra de Deus. Então, nós temos químicos, biólogos, nós temos cosmólogos, geólogos,
E gente com mestrado, doutorado, gente que trabalha, milita na ciência em universidades brasileiras. Então, é um privilégio a gente ter essa sociedade no Brasil e ver esse timaço. Nós teremos um debate, eu vou já em primeira mão anunciar aqui, onde teremos 30 de um lado. Sabe aqueles debates, 1 contra 30? Ô, doido. Nós vamos colocar um batalhão absurdamente bem qualificado de 30 criacionistas, tudo raiz, pastor, e das mais diferentes áreas. Química, física, biologia, neurocientistas. Nós traremos uma coleção absurda de cristãos que têm se preparado. A gente, às vezes, acha que não existe, mas a Sociedade Brasileira do Design Inteligente tem pescado essa turma por aí, pastor, e cada vez a gente encontra mais e mais e mais. Deus tem levantado homens e mulheres na ciência, homens e mulheres, e esses homens e mulheres, através da boa ciência, têm defendido a fé na palavra de Deus, a fé no dilúvio, a fé na criação, a fé nos 6 dias da criação, que o Yom não são eras, é um dia literal de 24 horas, que os milhões foram compromissos com as trevas e que Deus fez, segundo a palavra de Deus, em 6 dias, há 6.000 anos. A Terra é jovem, o universo é jovem. Olha só, pastor, estamos nos reconvertendo as nossas professorinhas da IBD com boa ciência. Com a ciência do James Webb, com o telescópio da NASA, com o Adão Y, a Eva mitocondrial. É genômica, é proteômica, é cosmologia, é química, é física. Porque a Bíblia diz, desde o começo, não é, pastor? Jó 12, de 7 a 9, diz assim: pergunte, porém, aos peixes do mar, às aves dos céus, à terra. Pergunte ao DNA, pergunte à genômica, pergunte à biologia da vida, a bioquímica da vida. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez? E a gente tem feito essas perguntas, os cientistas têm feito essas perguntas. A NASA tem lançado telescópios para os céus, não tem, pastor? Isso. O Hubble lançou agora o James Webb, está lançando outros. E toda vez que a NASA lança um telescópio desse, a intenção é provar que a Bíblia está errada, que Deus não existe, que tudo foi formado por processos naturais. Mas toda vez, reverenda, eles quebram a cara. As fotos vêm, é um desespero total, acabar o final. Aí eles falam, poxa vida, é tudo o que a gente não esperava ver. Porque os céus declaram a glória de Deus, o universo anuncia a obra de suas mãos. Então, se continuarem tirando foto do universo, pastor, cada vez mais a glória de Deus será declarada. Cada vez mais nós ficaremos seguros de que os céus proclamam a glória de Deus, anunciam a obra de suas mãos. E é isso que a gente tem descoberto pela ciência. Então, doutor, eu vou fazer uma pergunta um pouco meio chata. O cientista é alguém que está em busca da verdade, né? Ele dedica a vida dele e a reputação dele a isso. Quando ele se depara com essas evidências tão fortes, por que ele não se dobra? Por que ele se mantém rebelde a crer num Deus criador? Pastor, essa é uma pergunta extremamente importante e interessante. Muitos me fazem essa pergunta nas minhas palestras. Por que eles não se dobram? A explicação é um pouco histórica. Pastor, a ciência nasceu com um empreendimento de Deus. Deus criou a ciência. Deus é o autor e consumador da ciência. Ele formou as principais universidades ao redor do mundo. Foram homens e mulheres que criam em Deus. Então, se somos servos desse Altíssimo, foram homens e mulheres que criam em Deus, prestando serviço, servindo a Deus, que criaram as principais universidades do mundo. A ciência sempre foi feita para o louvor e glória desse grande Deus. Mas em 1859 houve uma revolução, uma rebelião. Darwin escreveu um livro. Eles acharam que tinha uma teoria que podiam tirar Deus para fora, o iluminismo e o positivismo estavam muito fortes naquela época. A ciência tinha brigado com a religião, com a igreja, e falaram assim, puxa vida, está na hora de tirar Deus fora. Tiraram Deus fora da ciência e anunciaram para o mundo que iam explicar tudo com matéria, energia, espaço e tempo. Deus não é mais necessário, nós não precisamos mais da hipótese Deus e vamos explicar tudo. Desde como o universo surgiu,
com o Big Bang, o modelo cosmológico padrão, aquele modelo que tem crente que inclusive crê nele, né? Crê em explosão. Vamos explicar com a evolução, vamos explicar com os milhões e milhões de anos, não precisamos mais de Deus. E essa verdade foi anunciada para o mundo, pastor. Todo mundo agora sabe que a ciência não precisa de Deus, que a ciência matou Deus, que Darwin matou Deus e que a gente explica tudo, matéria, energia, espaço e tempo. E cientista é um ser bastante orgulhoso, não é? É duro um cientista dobrar o seu joelho, você não acha? Ele é o erudito, pastor. Ele anunciou para o mundo. Agora, quando começam a chegar as descobertas, mostrando que é a professorinha da IBD que estava certa, que eram os pastores, eram os teólogos, era o reverendo Weber que estava certo, era o Hernandes Dias Lopes, olha aí, já pensou, pastor? O que eles estão fazendo? Eles estão evitando a todo custo passar esse vexame, passar essa vergonha de ter que admitir agora que matéria, energia, espaço e tempo não explicam as coisas, que os céus de fato declaram a glória de Deus. Então eles veem na foto do James Webb, pastor, o universo prontinho. Não tem protogaláxia, não tem era das trevas, não tem os elementos se formando, as galáxias se constituindo, e eles falam o quê? Nossa, não bate com o meu modelo. Mas eu vou procurar outro. Eles jamais vão se render. Eu até brinco, né, pastor? É tipo assim, né? É uma brincadeira, mas você acha que um dia um corintiano vai admitir que o Palmeiras tem mundial? Mas tem. Tem. Tem, não tem, pastor? Tem. Mas um corintiano vai admitir que tem? Não. Então é assim, não é uma questão de falta de luz, é amor pelas trevas. Não é uma questão de falta de evidências. Hoje nós estamos atolados de evidências, mas a gente fez um compromisso com o naturalismo, com o Big Bang, com a evolução, e está muito difícil. Toda essa geração de cientistas que nós temos hoje, pastor, todos eles foram doutrinados no naturalismo, no Big Bangismo e no darwinismo. Eles deram aulas, eles escreveram livros, publicaram artigos sobre isso. Você acha que agora, por uma mera foto, que não foi mera, foi um desastre total, uma mera Eva mitocondrial, eles vão se dar por vencido? Não. Mas o que é bom de ciência, pastor? Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. E não tem como mais esconder, tapar com o sol com a peneira. As evidências estão jorrando para todos os lados. Os mais antigos estão quietos, eles se calaram, porque eles não querem se expor. Quando você perdeu a batalha, você recua e fica quieto. E a nova geração que está chegando já está bebendo de outros, está respirando outros ares. Já está percebendo que esse naturalismo não explica mais as coisas. Então, a gente está vendo uma contra-revolução na ciência, pastor. Olha só que coisa boa. Que bacana. Mas a evolução ainda é vista como uma teoria. Sim, olha, eu digo que nem teoria ela deveria ter sido elevada a esse status de teoria. Em ciência, quando você tem uma proposta, uma ideia, para ela se transformar numa teoria, você tem que ter várias evidências. Que tipo de evidência a evolução colheu até hoje? Nenhuma, pastor. Zero, zero, zero. Eu estudo esse assunto há 20 anos. A fundo, a fundo. Eles falam dos fósseis humanídeos. Pastor, os hominídeos no registro fóssil. Desculpa. Os hominídeos, pastor, se a gente for avaliar os hominídeos no registro fóssil, metade daqueles hominídeos é de chimpanzé mesmo, ou gorila, ou orangotango, e metade é de humano. Aquelas sequências que eles colocam nos museus de história natural, metade é de humano, metade é de chimpanzé, gorila, orangotango. Eles colocam os mais parecidinhos no meio da sequência, para você ver, olha, passou desse aqui para cá, mas não passou, pastor. A gente sabe hoje que aquilo é fake. Eu fui outro dia no Museu de História Natural lá em Washington, fiz um monte de vídeo. Falei, gente, olha, fake, estão enganando as nossas criancinhas com isso daqui. Então, não tem registro fóssil, não. As mutações são deletérias, o tempo foi para o espaço, porque agora com o James Webb a gente viu que o universo é jovem. Pastor, o universo é jovem.
A terra é jovem. Aquele compromisso do Ion foi um compromisso com as trevas. Os milhões e milhões de anos, muitos pegaram o Ion de Gênesis, você já conhece esse debate? Olha, Eras. Bom, Moisés nem sequer conhecia Eras, pastor. A construção do hebraico é claro demais. Ó, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Ali não tem outro significado a não ser um dia literal de 24 horas. Não, vamos dizer que é Eras, porque a gente fica de bem aí com a... Até a gente, os teólogos, muitos teólogos e hebraístas foram convencidos a fazer esses compromissos, tentar colocar a lacuna, sabe aquele de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que Satanás cai do céu, destrói a terra fica parada por 9,3 bilhões de anos, pastor, sem uso, né, no universo, até Deus resolver vir consertar o estrago que Satanás fez. Você conhece essa história? Conheço. Ah, para com isso, pastor. Tudo ladainha. Virou pó, virou farinha. Eu fiz um rap bem legal, viu, pastor? Ó, virou pó, virou farinha. Por quê? Era tudo ladainha, tudo pura ladainha. E a gente vê pela ciência hoje, então eu estou falando para o mundo todo, pastor, com toda a ousadia possível, porque estou carregado, rodeado aqui. A Bíblia diz que a gente está carregado de anjos, né? Rodeado de anjos. Eu estou rodeado de anjos e um monte de evidências ao meu lado, pastor, para poder dizer, encarar aquela câmera do Vejam Só e falar, gente, foi um compromisso que fizemos com as trevas, com os milhões, com as famigeradas eras. Compromisso com Darwin, tem cristão que é darwinista, é evolucionista teísta, criacionista evolucionário. Tem cristão que olha aqui e fala assim, olha, tá vendo? Estou vendo o Big Bang na Bíblia. Não tem Big Bang, pastor. Gênesis é claro, Salmos 33:9 fala assim, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então aquela boa e velha teologia das professorinhas da escola bíblica dominical, que eu amo de paixão, eu acho que o senhor também ama, não ama, pastor? Claro. Ela está sendo corroborada pela boa ciência, gente. Então, eu encaro uma câmera dessa aqui do Vejam Só e digo assim, professorinha da EBD, professorinha da minha escola bíblica dominical, você venceu. Você estava certo. O que você me ensinou sentadinho naquela cadeirinha da EBD estava certo. O que eu aprendi com os eruditos desse mundo, pastor, com os eruditos, com os físicos, com os cosmólogos, estava errado. Aí a palavra de Deus venceu mais uma vez. Venceu mais uma vez. Como é que isso fica evidente no dilúvio? Pastor, no dilúvio, olha, se houve um dilúvio e se ele foi global, e óbvio que foi global, trouxe todos os versículos bíblicos aqui, pastor, 67 partes do Gênesis, a gente lê, fala global, 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 cobriu tudo, debaixo dos céus. Entraram as aves. Pastor, Adalto Lourenço, sentado aqui no Vejam Só, e esse momento é histórico, vocês podem entrar e procurar, o professor Adalto Lourenço, sentado aqui no Vejam Só, ele diz o seguinte, se o dilúvio foi local, o Deus bíblico é um louco. É um pirado. Ele delirou, porque ele mandou, pastor, o Deus bíblico manda Noé construir uma arca, certo? Certo. E o que ele manda fazer? Local para você aprisionar, não, para armazenar lá, para hospedar os pássaros, as aves. E aí, o Gênesis é claro, várias vezes ele fala assim, as aves, coloque as aves, coloque as aves. Eu fico pensando, por que ele repetiu colocar as aves? Pastor, se foi uma inundação local, começa a chover, começa a inundar, o que acontece com as aves? Foi embora. Você já viu alguma ave afogada em dilúvio? Não. em inundaçãozinha? Lá no Rio Grande do Sul, morreram aves? Não. Não, elas voam. Aí o professor Adalto Lourenço falou assim, que Deus louco é esse que manda colocar, armazenar, inclusive, alimentos para as aves. Então, tem todas as casinhas lá para as aves ficarem, né? Os viveiros. Ele manda construir um viveiro para as aves, muitas e muitas aves, manda colocar alimento. Para quê? Para quê, pastor? Se as aves poderiam... Simplesmente, o professor Adalto Lourenço falou assim, um pombo-correio é 800 a 1.000 quilômetros por dia. Se o senhor soltar um pombo-correio aqui em São Paulo, reverendo, ele vai para o Rio de Janeiro, entrega a carta e volta no mesmo dia.
Então, ele começou a chover, eles se dissipariam pelo mundo. Agora, manda entrar na arca e o que acontece? O Gênesis 7, em Gênesis 7, todo mundo pode ler, a Bíblia deixa claro que todas as aves morreram. Que dilúvio local é esse, gente, em que todas as aves morreram? Reverendo, não faz o menor sentido. 67 passagens, trechos do Gênesis, eu trouxe todos aqui, depois, se eu quiser, eu posso mostrar alguns. É tudo debaixo do céu, todas as aves morreram. Aí, pastor, veja só o absurdo. Quando chega na hora de cessar o dilúvio, que as águas estão baixando, o que a Bíblia diz? Primeiro, o que Noé solta primeiro, pastor? Um corvo. A Bíblia diz que é um corvo. E o corvo ia e voltava e não achava local para pousar. Pastor, esse corvo, um corvo, quilômetros. As estimativas é de 300 a 400 quilômetros que ele poderia ir e voltar. Aí ele lança uma pomba. A pomba também voa e volta sem nada. Por que Deus fez isso? A gente fica pensando, né? Por que ele relatou, teve o cuidado de colocar? Porque a pomba também, pastor, 300, 400 quilômetros. Aí o professor Adalto Lourenço fez uma conta. Acho que foi aqui, no Vejam Só mesmo. Também ele fez essa conta. Imagina todos os montes cobertos num raio de 300, 400 quilômetros que a pombinha não achou nada, nem um galinho. E as águas já estavam baixando, hein, pastor? Você tem um bloco de 300 quilômetros de raio, cheio de água cobrindo todos os montes, numa região local da Terra? Não, toda a Terra estava debaixo d'água. A Bíblia diz que todo ser que se colocasse em pé, Deus destruiria, tudo debaixo dos céus. Agora, do ponto de vista científico, 75% dos continentes na Terra estão cobertos por rochas sedimentares. Lama que se depositou sobre lama e solidificou nas camadas sedimentares do registro fóssil. 95% dos animais que estão nessas camadas sedimentares são marinhos, pastor. O que está fazendo animal marinho nos sedimentos em cima de continente? Faz sentido absolutamente nenhum. Todas as camadas do registro fóssil são planas, paralelas, plano-paralelas. E elas estão lisinhas, elas não estão enrugadas. Qual é o único processo que poderia formar esse registro fóssil? Um pezão em cima. Lama sobre lama, sobre lama, sobre lama. As tsunamis que o dilúvio provocou na Terra. E uma sobre a outra, rapidamente, porque os animais continuaram preservados. Senão, um animal morre e fica largado aí pela fazenda. O senhor está meio na fazenda agora, né? Me disseram aí que o senhor virou um homem do campo, é verdade, pastor? Chácara virou fazenda agora. Morre um animal lá. Quanto tempo demora para aquele animal ser totalmente consumido, inclusive os ossos? Poucas semanas você não tem mais vestígio nenhum. Pastor, cheio de animal marinho no registro fóssil. Só o dilúvio bíblico global explica o registro fóssil, porque esse registro fóssil está distribuído por toda a Terra. Cemitérios de dinossauros. Os dinossauros foram fugindo e se aglomeraram em diversas partes da Terra. Então, tem nos Estados Unidos lá um vale dos dinossauros. Tem aqui no Brasil vários pontos que você encontra muitos dinossauros. Tem na Argentina, tem na China. Então, e o mundo inteiro tem, assim, um monte de dinossauros juntos, soterrado. Como é que estão os ossos desses? Todos da mesma época. Tudo da mesma época. A gente foi lá, achou tecido mole, células sanguíneas, colágeno, elástico e plástico. E nos os ossos? Fósseis? Nos fósseis, pastor. O senhor está chocado, não está? Eu estou. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que chamar um intervalo, na volta o senhor vai explicar e vai dizer para nós. Então, é possível datar relativamente bem o dilúvio bíblico pela ciência? E muitas outras perguntas que eu já anotei aqui. Antes de sair, não se esqueça, você está se empolgando aí com a palavra de Deus, por que você não estuda e se aprofunda nela? Você vai poder servir muito melhor a Deus na sua profissão, mesmo que você não seja pastor. E se for, a Agrade está aí para te ajudar. 3115-0819 é o telefone da Agrade.
para você falar durante a semana com alguém no horário comercial. Se você quiser, entra a qualquer tempo pela via eletrônica, agrade.com.br e se informa. Nesse caso, quero te fazer um convite. Passe pelo site da RIT, o site da nossa emissora, e faça aí sua crítica ao Vejam Só Entrevistas, sua sugestão, quem você gostaria de ver aqui entrevistado, tá bom? A gente volta já já com essa entrevista aqui no Vejam Só. Hora de conhecer você melhor, né? Quem manda sua foto está concorrendo aos brindes do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. Manda aí sua foto agora, bate a foto agora e manda para nós pelo Facebook ou pelo Instagram. Está aí o endereço para você. E você vai concorrer ao brinde do Shopping do Povo, que fica bem em frente à Igreja da Graça aqui de São Paulo. Como você viu aí no vídeo, né? Você atravessa a rua, depois do culto da Igreja da Graça, e entra no Shopping do Povo. Lá você vai encontrar não apenas bíblias e material evangélico, mas também indumentária, calçados e as famigeradas canecas do Vejam Só. Tá lá. Vamos lá. Primeira foto de hoje é de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A Bruna Nobre é nossa telespectadora. Valeu, Bruna, que Deus te abençoe grandemente. Boa sorte no sorteio. A Elisângela e o filho João são da capital paulista, né? Assim como a Bruna também é, né? A Elisângela e o João estão aí firmes de uniforme, pelo jeito, né? Assistindo ao Vejam Só. Muito legal. E em Tiradentes, o Erisvaldo, Tiradentes, São Paulo, deve ser cidade de Tiradentes, o Erisvaldo é nosso telespectador. Muito obrigado, Erisvaldo, pela sua audiência. Deus te abençoe. Dr. Marcos Eberlin, se as evidências do dilúvio bíblico são tão fortes do ponto de vista da ciência, é possível dizer mais ou menos quando ele aconteceu? Com certeza, pastor. Deus... Olha, eu estava ontem vendo um vídeo sensacional. Deus colocou o sol, a lua, para marcadores de tempo. Inclusive, tem uma proposta que eu estou avaliando muito legal, que dá para até sabermos quantas voltas a Terra já deu em redor do Sol, pastor. Que é um descompasso, né? Nós não temos 365 dias, nós temos 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E toda vez que a Terra passa pelo plano do Sol, aquele plano solar, eclíptica, ela passa numa hora diferente, num dia diferente, e dá para calcular o ano, pelo dia, pela semana e pela hora. Olha só. Que beleza. E tudo indica que são 6.000 anos mesmo, pastor. 6.000, 6.000, 6.000. Agora, é só essa evidência? Não, são um monte de evidências que a gente pode calcular, inclusive, quanto tempo faz que o dilúvio aconteceu. Por exemplo, a gente vai lá e tem tecido mole nos dinossauros, que foram soterrados durante o dilúvio. Praticamente todo o registro fóssil, pastor, foi formado durante o dilúvio. Uhum. Fomos lá, catamos ossinhos, não só de dinossauros, mas de tudo quanto é animal no registro fóssil. Abrimos esses ossos porque ninguém estava abrindo, porque achava que estava tudo mineralizado mesmo, milhões e milhões de anos já tinham se transformado em matéria inorgânica, em sais. E depois que descobrimos o primeiro, começamos a cortar tudo quanto esses ossos do registro fóssil. Pastor, tem tecido mole, células sanguíneas, colágeno elástico e plástico. E o pior dos piores para os naturalistas. Fomos lá, por exemplo, e medimos a quantidade de carbono 14, o famigerado carbono 14, que todo mundo cita. Como evidência de que a Terra seria antiga. Não, muito pelo contrário, pastor. Se tem carbono 14, é jovem.
no máximo, nos máximos, o professor Adalto Lourenço, no debate, falou assim, no máximo dos máximos, 25 mil anos. Aí eu olhei para o Adalto e falei assim, Adalto, você está bonzinho hoje, hein? Você está dando 25 mil anos para eles. É no máximo 10, 15 mil, pastor. Mas vamos ser bonzinhos como o Adalto Lourenço. No máximo 25 mil anos. Mas tem carbono 14 nos fósseis, na matéria orgânica dos fósseis. Significa que foi formado recentemente. E bate exatamente com a cronologia do dilúvio bíblico. Então, nós temos a datação com carbono 14, a gente tem o tecido mole nos dinossauros, em todos os ossos da camada sedimentar. Essas camadas sedimentares, que eles chamam de faixas sedimentares, o pessoal fala assim, aqui a gente encontra um animal, aqui a gente encontra outro, você já viu que é tudo estratificado? Que nada, pastor. Na realidade, tem uma certa estratificação, porque mesmo quem defende o dilúvio bíblico diz que primeiro foram os animais marinhos que foram depositados, e depois eles foram fugindo, os dinossauros e os humanos por último. Mas está tudo misturado, pastor. Nos cemitérios de dinossauros nos Estados Unidos tem animal pré-histórico junto com animal moderno. Faz sentido? Nenhum. Só à luz do dilúvio bíblico. Então, a gente percebe pelo carbono 14, pelas camadas sedimentares, por tudo que a gente está observando ali, que aquele é um efeito recente, um fenômeno recente. E quando a gente vai bater com a cronologia, a genealogia bíblica, faz todo sentido. As línguas no mundo, pastor, quando é que surgem as línguas? Na Torre de Babel, depois do dilúvio. Sim, pastor, 2.800, 2.900 anos antes de Cristo, surgem ao redor do mundo todas as línguas. 90 e poucas raízes diferentes que os linguistas hoje mais ou menos determinam. Línguas extremamente complexas. A escrita complexa, que tem umas que a gente até hoje não conseguiu desvendar, elas já foram até extintas. Línguas muito mais complexas do que a gente tem hoje. O que vai na contramão da evolução. Totalmente contra, pastor. Como é que alguém pode ser evolucionista? Como é que pode ser alguém evolucionista teísta, pastor? Se o cara crê na Bíblia e crê na evolução, o que é isso? Não faz o menor sentido. Então, de repente, a humanidade não fala. Ninguém fala entre os homens. Mas, de repente, há 2.800, 2.900 anos antes de Cristo, surgem várias e várias línguas ao redor do mundo, com escritas extremamente complexas, sofisticadas, e povos que habitavam próximos uns aos outros. Só a Torre de Babel explica. Então, a gente já tem uma localização para a Torre de Babel, pós-diluviana. Certo. Então, você regride um pouco da 1.600, desde a fundação do mundo, 2.400 antes de Cristo. 2.200, eu estou fazendo as contas certas, mais ou menos. Então, nós temos deixa eu verificar direitinho, assim, 1.600, nós temos 4.000 até Cristo, deu 3.000, isso, certinho. 3.400 antes de Cristo, agora localizei direitinho o dilúvio. 1.600 depois da criação da Terra, 3.400 depois de Cristo. E aí vem a Torre de Babel um pouco depois, e as línguas surgem ao redor do mundo. As civilizações surgem também, totalmente distintas, a egípcia, a babilônica, povos vivendo próximos, falando línguas diferentes, com culturas diferentes. Só a Torre de Babel explica, pastor. E de onde teria vindo, doutor, toda a água que cobriu a terra? Boa, olha, outro dia eu tinha um pastor, né, na internet, que eu vivo dando uns cutucões nele, né, porque ele fica dizendo que não podia ter coberto os Alpes. Pastor, você tem algum problema, né, cobrir os Alpes no dilúvio? Eu não. Por quê? Porque o senhor sabe, né? Acho que o professor Adalto Lourenço esteve aqui fala assim, Eber, reverendo Eber, Alpes são montes pós-diluvianos, pastor. O Himalaia, antes era um único continente. A Bíblia diz assim, Gênesis 1:9, né? 1:9. Ele diz assim, ajunte-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Havia um único continente. Se há um único continente, não tem deriva continental, não tem placa
tectônica batendo com placa tectônica. Então, ninguém tirou a foto, certo? Ninguém tem foto, Noé não tirou uma selfie antes de entrar na arca, mas muito provavelmente os montes pré-diluvianos eram muito mais baixinhos, não tinha haste, não tinha placa elevando o monte. Então, a quantidade de água era muito menor para cobrir esses montes. Primeiro ponto. Segundo, a Bíblia diz que foram abertas as portas do grande abismo. Isso. Hoje nós sabemos, pastor, olha como a ciência tem comprovado o dilúvio bíblico, que existe provavelmente ainda boa parte desse oceano a 400, 600 quilômetros na crosta terrestre, manto terrestre, acho que você já passou, o manto chega na crosta, um mar de água sobre alta pressão e temperatura, incrustado em cristais. Então, o que quem defende o dilúvio imagina? Os continentes, aquele grande continente trinca, essas fendas chegam nesse mar profundo, essa água sobre alta pressão e temperatura jorra para a superfície, foram abertas as portas do grande abismo. O vapor de água chega na nossa atmosfera, que lá em cima é bem geladinho, condensa e chove. Então, boa parte dessa água desse mar subterrâneo foi usada por Deus para cobrir os continentes. Mas essa separação continua. O que acontece entre os continentes? Forma um V. E cada vez que esses continentes se separam, esse V afunda mais, que são as fossas submarinas hoje. Uhum. E a água que está cobrindo os continentes agora começa a jorrar em direção a essas fossas, a esse V que cada vez fica mais profundo. E foi o recuar das águas que a Bíblia mostra no final do dilúvio. Os primeiros meses chove por 40 dias, 40 noites, cobre toda a terra. Ela permanece coberta, mas com esse afastamento dos continentes, esse V que vai ficando cada vez mais profundo, a água começa a recuar. Então o pessoal pergunta, né, pastor, onde está a água do dilúvio hoje? O que é que o senhor acha? Onde o senhor diria? Onde está a água do dilúvio hoje? No mar? O senhor já tomou um banho aqui? Já foi São Vicente, Sim. Santos, Guarujá? Tomou banho no dilúvio. Ainda bem que Deus fez os decompositores, né, pastor? Porque o oceano original era confinado a um único lugar, né? E agora ele domina o planeta. Provavelmente ele estava ao redor desse grande continente, mas ele era, talvez, ninguém sabe, muito provavelmente era mais raso, ele não era tão profundo. Então, com essa movimentação das placas, a topografia do mundo mudou totalmente. E as cordilheiras, pastor, a placa se arrastando, a lateral sobe em cordilheiras, os montes se ergueram. Então, Alpes, cordilheiras, são estruturas pós-diluvianas. A gente não pode ver o mundo hoje e ficar tentando analisar o dilúvio, porque o que existia no mundo no passado era totalmente diferente. Um único continente, um único clima. Não tinha polo, pastor, não tinha urso polar. A Antártica, até poucos anos, tudo indica, porque tem mapas na antiguidade, que eles descrevem o continente antártico na sua topografia, está coberta de gelo. Quem é que estava vendo? É porque essa cobertura de gelo é muito recente. Até alguns séculos atrás não tinha ainda gelo suficiente sobre a Antártica, ainda dava para ver a topografia terrestre da Antártica. Mas os continentes foram se movimentando, se afastando, a Antártica foi chegando perto do polo, foi coberta de gelo. Olha só. Então, nós tínhamos um mundo totalmente diferente, um único continente com um clima muito parecido, semi-tropical, cheio de florestas. Em toda a terra seca. Seca, sim. Sim. Isso é provado hoje. Os paleontologistas mostram plantas tropicais nos polos. Na Antártica? Você vai lá no Polo Norte também. Cara, o que está fazendo planta semitropical debaixo do gelo, pastor? Era um continente que se subdividiu e parte desse continente migrou para os polos. Agora, esse cataclisma, que foi o dilúvio, mudou também as condições de vida, porque o ser humano passa a viver muito menos de acordo com a própria Bíblia. Pastor, aí já foi um gargalo genético. Uma única família, infelizmente, foi responsável por preservar a humanidade, Noé e seus filhos.
E aí casou primo com primo, tudo dentro da mesma família, pastor. Isso foi terrível para a longevidade. Aqui em Araras aconteceu um caso assim, tem até um Discovery, um documentário no Discovery. Eles se isolaram, começaram a casar tudo entre a mesma família, problemas seríssimos, câncer, longevidade e tudo mais. Você não pode casar com um parente muito próximo. Quando chega em Noé, as mutações deletérias já estavam acumulando na humanidade. E o que acontece com os filhos de Noé? Os netos de Noé tiveram que casar entre si, não tiveram? Sim, não havia outra opção. Foi primo casando com primo. Aí primo casando com primo, a longevidade decaiu exponencialmente, pastor. A gente só está vivendo um pouco mais por causa da ciência. As terapias, os remédios e tudo mais. Mas o senhor sabia que já não está adiantando mais? Já chegou num platô e já está começando a cair de novo, pastor. Mesmo com toda a terapia, com todos os procedimentos clínicos. Estão anunciando aí que o ser humano imortal já nasceu e está na Terra, que ele vai viver mais de 120 anos. Mas ninguém passou de 120, pastor. A Bíblia diz ao céu, 120 é o limite, acabou. Não vai passar, pastor. Quer apostar? Quem quer apostar comigo que o imortal não está entre nós e que ninguém vai passar de 120? Outro dia teve uma francesa que chegou em 123. Eu não sei, eu acho que deve ter algum errinho nesse 3. Agora, se tiver também 120, 123, está dentro do erro. Não faz a menor diferença. Está dentro do erro. Deus falou 120, mais ou menos 5, né? Algarismos significativos, pastor. É isso mesmo. Professor Dr. Marcos Eberlin, vamos fazer o seguinte. O senhor vai ler um texto da Bíblia que atesta o que o senhor está falando da ciência em relação ao dilúvio. Sim, olha, pastor, a Bíblia é clara demais, Gênesis é claro demais. Trouxe a minha Bíblia aqui da consciência cristã. Queria ler em Gênesis 7, começando em 19, pastor. Olha só, não tem como. A Bíblia é irritantemente consistente com o dilúvio global. Você vai lendo, você fala assim, Deus, pode parar de falar, que eu já entendi que é global. Ele fala, cara, vamos ter um pessoal aí, mais para frente, um cabeção aí, uns cabeções, sabe, pastor, que vão dizer que é local. Então, deixa eu deixar mais claro aqui. Olha só, pastor, Gênesis 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. O senhor ficou com alguma dúvida, pastor? Não. Debaixo do céu é tudo. Tem alguma dúvida que resta depois de um versículo desse? 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então ele até dá 15 côvados. Olha só, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave. Pastor, ave não morre em dilúvio local, gente. Nenhuma. Alguém viu alguma ave afogada aí num dilúvio local na terra? Me avisa, elas voam para longe, pastor. Como de animais domésticos e selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Aves dos céus é a pá de cal, não é, pastor? Não é a pá de cal, gente? Dilúvio global é sonho delirante de uma noite de verão. É loucura total. É ilusão, é compromisso com as trevas. Sabe por que eles querem fazer dilúvio local, pastor? Todo mundo que defende o dilúvio local é evolucionista, big banguista, teísta. Pastor, quando você faz um compromisso, você tem que desqualificar a palavra de Deus. Você tem que dizer que dilúvio é absurdo demais, não se encaixa. Por quê? Porque é alegoria, é poesia. Até a Torre de Babel é alegoria, poesia. Depois parece que a coisa começa a ficar mais fatos, mas você tem que tirar a autoridade da palavra de Deus e tem que falar, não, dilúvio é muito loucura para eu defender, sabe? Eu vou ficar de boa com os naturalistas, vou falar que isso daí foi um dilúvio, uma inundaçãozinha só, matou aquela populaçãozinha só. Mas você vai ter que jogar a Bíblia fora, pastor. E Jesus usa o dilúvio, usa Noé, assim como também no Evangelho de Lucas usa Ló,
para falar que a volta dele vai ser como nos dias do dilúvio e também da destruição de Sodoma e Gomorra. Todos os hebraístas, todos os pais da fé entendiam que o dilúvio de fato ocorreu e teria sido global. Isso é uma invenção recente para tentar fazer um compromisso com as trevas, pastor. Vamos lá. A gente está chegando ao fim dessa entrevista, mas eu já te prometo que teremos outra com o Dr. Eberlin muito recentemente. Dá uma olhada sexta-feira que vem, tá? Que quem sabe ele está aqui de novo. Vamos lá. A enquete nossa é a seguinte: você acredita que o dilúvio descrito na Bíblia Sagrada se deu em todo o planeta Terra ou foi localizado apenas na região habitada? 83% responderam que foi global, 14% responderam que foi regional e 3% responderam que desconhecem. Então tá aí, todo mundo acreditando no dilúvio global. Dr. Marcos Eberlin, muito obrigado, que Deus o abençoe grandemente. Tem algumas perguntas que ficaram pendentes aqui, na próxima entrevista com o senhor responde, tá bom? Privilégio imenso, agradeço mais uma vez. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Estaremos juntos, querendo Deus, na próxima sexta-feira. Até lá.